dia. O nosso trabalho de geografia é sobre a floresta amazônica. As integrantes são Isabela Aparecida, Letícia Moraes, eu, Lisa Carolina, Naomi Amaral e Paula Pamplona. Serão abordados os assuntos sobre aquecimento global, a importância da bacia amazônica, características da floresta, sobre a legislação para proteção e crimes ambientais. Características da Amazônia. Abrange 9 países, que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Peru e Suriname. A maior parte está localizada no Brasil, sendo o maior bioma brasileiro, com uma área de 4.196.943 km². A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. O clima da Amazônia é equatorial. As temperaturas anuais variam entre 22 e 28 graus Celsius. A umidade do ar pode ultrapassar os 80% e o índice pluviométrico varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. O relevo é formado pela planície de inundação, que são áreas periodicamente alagadas, planalto amazônico, que tem altura máxima de 200 metros, e escudos cristalinos, que têm altitudes acima de 200 metros. O solo amazônico é bastante pobre, contendo apenas uma fina camada de nutrientes, mas o aproveitamento de recursos é ótimo, como a decomposição de folhas, galhos e animais mortos, que são rapidamente convertidos em nutrientes, havendo assim o mínimo de perdas. Fauna e flora. A floresta amazônica abriga diversas espécies de animais, entre elas onças, jabutis, tucanos, araras, jiboias, sucuri e peixes-boi. A floresta amazônica é densa e formada por árvores de grande porte. A vegetação é dividida em mata de várzea, localizada em áreas baixas, sofre inundações periódicas conforme as cheias dos rios. Matas de igapó, localizada em áreas ainda mais baixas, sofre inundações permanentes, por esse motivo está sempre alagada. E mata de terra firme, localizada nas áreas mais altas, por isso não sofre inundações, sendo a maior parte da floresta amazônica. Como biodiversidade, tem mais de 1.300 espécies de aves, mais de 3.000 espécies de peixes, mais de 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis, até 3.000 espécies de abelhas e 311 espécies de mamíferos. E algumas dessas espécies só existem na floresta amazônica. Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e seu principal rio Amazonas, nasce nos Andes peruanos, sendo originado pela confluência do rio Solimões e do Rio Negro. Ele é o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7.000 afluentes. A bacia detém uma das maiores quantidades de água doce do planeta. Possui 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão aproximadamente. Ela abrange diversos países da América Latina. O rio Amazonas é um rio de planície com baixa declividade, que possui grande potencial de navegação e ainda o maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil. A floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, contendo mais da metade da biodiversidade do planeta, servindo de habitat para inúmeras espécies de animais e vegetais. Nela encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o Amazonas, que lança ao mar mais de 175 milhões de litros de água por segundo. Seu solo é bastante arenoso, possuindo uma fina camada de nutrientes formada pela decomposição de matéria orgânica, que é rica em humus. Em áreas que foram desmatadas, as chuvas lavam o solo levando seus nutrientes, o que chamamos este processo de lixiviação. A região do nordeste da Amazônia é habitada há pelo menos 2.000 anos por mais de 20 povos que falam os idiomas pertencentes a 3 famílias linguísticas: o Aruaque,
o macu e o tucano. Os povos de língua tucano e aruac vivem principalmente às margens de pequenos e grandes rios. A floresta, por si só, é úmida demais para pegar fogo sozinha, e por isso é uma barreira natural contra os incêndios. A causa de incêndios nela é principalmente o desmatamento feito geralmente para a criação de gado e a venda de madeira ilegal. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre a relação entre o aquecimento global e a Amazônia. O aquecimento global, como o próprio nome diz, é o aumento crescente da temperatura do planeta, causado por gases que bloqueiam a energia proveniente do Sol de ser liberada no espaço, e assim ela acaba retida na atmosfera. Grande parte desse problema é causado por ações humanas, como desmatamento, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Os efeitos desse fenômeno, eles atuam de várias maneiras no planeta. Uma das consequências que a gente pode ver é o degelo das calotas polares, que faz com que o nível dos oceanos aumente e inunde várias áreas. Também tem o problema das secas, por períodos mais longos, que prejudica a cadeia alimentar e a manutenção dos recursos naturais. A Amazônia é uma área de grande extensão localizada no norte do Brasil, e sua floresta também faz parte de países próximos. Ela abrange uma enorme biodiversidade em fauna e flora e possui uma rica fonte de bacias hidrográficas, que servem de subsistência para boa parte da população local. E por ter uma biodiversidade muito grande, ela atrai os olhares capitalistas e ela é vista como uma fonte de matéria-prima essencial para a produção industrial. E isso faz com que ela sofra o desmatamento, queimadas e a poluição industrial proveniente das que se instalam por ali. O aquecimento global, junto do desmatamento exagerado, afeta diretamente no ecossistema e na floresta em geral. A Amazônia é fornecedora de recursos hídricos muito importantes para países da América do Sul. E ao sofrer com alteração desregulada de temperatura, podem ocorrer momentos de seca e de inundações. Os períodos de seca tornam propícia a ocorrência das queimadas, que destroem uma larga escala da floresta. Isso pode resultar no descontrole da reciclagem de água, ou seja, os regimes de chuva que são essenciais para o ambiente e que também levam vapor d'água a demais regiões do país. Com o aquecimento global, aumenta-se o dióxido de carbono na atmosfera. Isso faz com que altere a composição da floresta, já que as plantas devem se adaptar para sobreviver. Um estudo mostra que nos próximos anos a tendência é que a temperatura aumente cada vez mais e que as secas se tornem mais intensas, consequentemente levando ao aumento no índice de queimadas. A Amazônia passaria de um dissipador de carbono para um emissor de gases de estufa. Por ser uma vasta área, a Amazônia necessita de muita fiscalização em relação aos crimes que a afetam, como o desmatamento, a exploração da terra vinda do agronegócio, as queimadas criminosas, entre outros. Todos os crimes ainda são praticados, pois não há fiscalização suficiente. O IBAMA, que é o órgão responsável por fiscalizar a área, é o órgão com maior número de multas emitidas e não arrecadadas. O desmatamento, o agronegócio e as queimadas estão totalmente ligados, já que para o plantio, vale ressaltar que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, e para a criação de animais é necessária uma vasta área. A principal forma de formação destas áreas para plantio e criação de animais é a queimada, o que não só destrói a fauna e a flora da região, mas também polui o ar. Pode-se ver nessa imagem aí mostrando como as queimadas eram vistas de satélites, mostrando a poluição que elas causam. Atividades financiadas por empresas privadas, como a mineração e a construção de rodovias para o transporte de alimentos e animais, por exemplo, também estão presentes na Amazônia. Em 2017, foi permitida a exploração do solo para mineração. E a exploração ilegal da madeira não é monitorada, assim como os outros crimes cometidos.
Alguns dados agora. 500 mil hectares de terra são desmatados por ano, estima-se, né? 78% de atividades madeireiras de agosto de 2011 a julho de 2012 ocorreram sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Menos de 1% das multas chegam a ser realmente arrecadadas. Em 2013, apenas 22 procuradores, que são os responsáveis por fazerem com que as leis sejam cumpridas, atuavam em toda a Amazônia, ou seja, uma área tão grande que chega a ocupar outros países, só 22 pessoas estavam tomando conta dessa área. Para concluir, assim como acontece com as redes ilegais que a gente estudou, como o narcotráfico e a pirataria, os crimes ambientais estão presentes pois o Estado não está bem estruturado nesse local. A legislação é fraca e a corrupção está presente nos órgãos públicos e também na mídia, que é o principal meio de fonte de denúncias. O termo floresta primária é o mesmo que intocada, na sua condição original, sem desmatamento, sem queimadas. Não é só no Brasil que a floresta amazônica não está sendo bem cuidada. Na Bolívia, durante o mandato presidencial de Evo Morales, que foi de 22 de janeiro de 2006 até 10 de novembro de 2019, houve o aumento do desmatamento e das queimadas perante a sua autorização para atividades agrícolas na região amazônica. Assim como o Brasil, a perda da floresta ocorre para o plantio de soja e a criação de gado. Na Colômbia, teve um aumento do desmatamento e da venda de terras após as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, terem desocupado regiões da floresta. No Equador, o cultivo de dendê para fabricar azeite e do cacau é o principal motivo do desmatamento. Na Guiana Francesa, a crise do preço do ouro em 2008 provocou uma busca pelo mesmo na floresta. Na Guiana, o desmatamento não é tão grande devido às estratégias utilizadas. Uma foi a criação de uma comissão para decidir quais árvores podem ser cortadas e quais não podem. Porém, concessões a madeireiras internacionais abrem espaço para o garimpo ilegal. No Peru, a agricultura em pequena escala é a principal causa do desmatamento. O garimpo ilegal também ameaça a floresta. No Suriname, teve uma alta da perda da floresta em 2012 pela mineração de ouro na região. Na Venezuela, em 2016, com a criação do Arco Mineiro do Orinoco pelo presidente Nicolás Maduro, que permitiu a mineração de metais, contribuiu e muito para a diminuição da floresta. Agora, o Brasil é o país onde ocorre o maior número de desmatamento e queimadas. De acordo com Marcelo Stabile, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, isso ocorre muito para a venda de terras com títulos ilegais. A floresta abriga muitas espécies, tem papel importante para a controlação do clima e no sequestro de carbono. Então, o desmatamento e as queimadas em largas escalas prejudicam a permanência dela nos 9 países.
Ao final deste trabalho, conclui-se o quanto é importante preservar e utilizar com consciência nosso maior patrimônio, saber as consequências das nossas atitudes, de quais ações, ideias e projetos de lei apoiamos, para que a floresta se mantenha para o nosso bem e o futuro das próximas gerações.